O brasileiro Johnny Walker foi vítima de uma joelhada ilegal, que foi desferida pelo russo, Magomed Ankalaev, até então oponente do brasileiro, e isso gerou uma polêmica absurda. Como resultado, a luta foi interrompida por recomendação do médico, e o árbitro encerrou a luta como um no contest. Muitas pessoas ficaram extremamente irritadas com isso, e milhares de fãs disseram que a vitória tinha que ser dada para o brasileiro, já que o russo foi o responsável por aquela joelhada suja e ilegal. Sobre toda essa polêmica, pela primeira vez, o próprio Johnny Walker comentou disso, em uma entrevista para o podcast MMA Hour, revelando informações importantíssimas. Primeiro, o entrevistador perguntou para Johnny Walker como ele estava se sentindo naquele momento, depois de sofrer aquela dura joelhada na cara, que é extremamente grave, e essa foi a resposta do brasileiro. Agora eu estou muito chateado, claramente foi uma joelhada intencional. Assim como ele, eu tenho muita experiência, ele é o número 2 do mundo, e tem lutado por muitos e muitos anos, por mais de 10 anos. Então ele sabia a posição que nós estávamos, certo? Ele não estava me acertando quando eu estava batendo nele, no meio do octógono, então eu arrisquei em dar aquela joelhada voadora, e ele aproveitou isso para me colocar para baixo, e segurar minha mão. Mas ele estava perdendo essa posição, eu estava quase ficando de pé. Se ele esperasse mais um segundo, eu poderia me levantar, porque ele tinha perdido aquela posição de vantagem que ele tinha. E aí ele acertou muito forte no meu rosto. Foi muito frustrante, porque eu não estava esperando isso, eu recebi uma joelhada na cara, na minha mandíbula. Eu sou um cara muito durão, porque se fosse outra pessoa, provavelmente ela iria apagar. Eu recebi aquela joelhada e foi muito triste, porque foi um golpe extremamente sujo. O entrevistador questionou Johnny Walker sobre como foi a conversa com o médico, e o que se passou naquele momento, e o brasileiro disse o seguinte. Ele perguntou se eu queria continuar a luta, e eu disse que sim. Ele perguntou onde eu estava. Eu não queria falar uma resposta errada, porque aquilo era uma tarefa, ele estava fazendo um teste. E eu queria dizer a resposta correta, e eu pensei em dizer Abu Dhabi, mas depois pensei que não era Abu Dhabi. Então eu disse, eu estou na pó do deserto cara, eu estou aqui, estou bem. Eu estou no meio do deserto cara, no meio do Oriente Médio. Eu consigo falar bem inglês, e o médico não falou na sua língua nativa, então ele tinha bastante sotaque também. Eu entendi o que ele estava falando, e eu estava tentando explicar para ele, que eu dei a resposta certa. Sabe, você está no meio daquela situação, talvez uma luta que daria a oportunidade de disputar o cinturão, minha mente estava a 1000 por hora, e eu tinha recebido uma pancada na minha cara. Eu estava bem para lutar. É uma situação bem complicada porque você está lutando pela sua vida, pela sua carreira, e uma possível disputa pelo cinturão depois. E agora tudo foi por água abaixo, isso é muito triste. Johnny Walker comentou que ele na hora que ele tomou aquela joelhada ilegal, ele não acreditava no que estava acontecendo, e que isso o deixou extremamente abalado, confira. Acho que ele tirou um pouco de vantagem, porque ele lançou um forte golpe, em um bom lugar, que poderia até me nocautear. Então ele estava em vantagem com isso. Eu fiquei tipo, como assim? Eu fiquei muito em choque, porque eu olhei para ele e comentei com o árbitro, ele acertou uma joelhada na minha cara. Eu não sei como eu estava me sentindo aquela hora, porque eu estava muito focado na luta, era uma luta que possivelmente valeria uma luta pelo cinturão, então eu estava muito focado. Eu estava muito calmo no chão, e bem consciente de tudo que eu estava fazendo, estava muito tranquilo naquela posição, e aí do nada uma joelhada na minha cara. Eu fiquei surpreso depois disso, que porra é essa, entende? Fiquei muito abalado. Ainda sobre o médico que interrompeu a luta, Johnny Walker disse que foi muita sacanagem eles não esperarem nem um pouco, para o brasileiro se recuperar, e que no momento que estava rolando essa confusão, Johnny Walker começou a ficar desesperado com o possível resultado da luta, confira. Eu acho que foi isso. Talvez ele tenha me perguntado qual luta era aquela, e talvez eu tenha respondido, irmão, essa é uma luta muito importante, essa é uma luta que vale uma disputa de cinturão, ser o campeão. Vamos lá. Eu estava tentando mostrar que eu estava bem, eu estava desesperado, porque eu não queria que a luta fosse interrompida.
Nós treinamos tão duro para esse momento, e eu fiquei um pouco desesperado naquela hora também. Eu acho que primeiro, ele deveria ter me dado uns 5 minutos para eu me sentar e recuperar. Depois disso ele vir até mim para fazer perguntas, trazer algum tradutor para falar no meu idioma corretamente. Eles não me deram tempo para acalmar e me recuperar. Se fosse um chute nas minhas bolas, eu teria 5 minutos para recuperar, certo? E uma joelhada na cara eu não tenho nada para recuperar. Um golpe legal na cara. O entrevistador questionou Johnny Walker se ele queria uma revanche imediata contra Magomed Ankalaev, e a resposta dele foi a seguinte: eu só tenho que checar o meu pé, eu dei vários chutes nele então está bem inchado, mas felizmente não vai estar quebrado. Se eu pegar esse cara, eu estou muito chateado com ele, não tem mais nenhuma boa relação entre nós. Eu nunca tive um inimigo, nunca odiei ninguém nesse jogo, mas o que ele fez foi um movimento muito sujo, ele tem que pagar por isso que ele fez, isso foi muito sujo. Quero voltar o mais cedo possível, vou ver se estou sem nenhuma lesão, porque se eu não estiver com nenhuma lesão preocupante, eu estou pronto. Nós somos lutadores, nós somos duros. O que machuca bastante nós, são os camp um atrás do outro, porque temos algumas pequenas lesões e quando você vê. Johnny Walker disse que o Magomed Ankalaev deveria ser penalizado por essa joelhada, e que é impossível não ter sido intencional esse golpe. Confira o que o brasileiro disse. Talvez eles poderiam ter tirado pontos dele, se a luta continuasse, ou até mesmo desqualificar ele, que seja. Porque isso é um golpe legal, ele poderia ter me nocauteado o cara, um golpe muito ilegal. Eu poderia ter sofrido danos no meu cérebro, ou alguma coisa do tipo. Antes disso eu dei uma joelhada limpa e intencional, uma joelhada voadora que eu errei. Mas no chão, você conhece as regras, isso é um golpe sujo demais, eu estou extremamente chateado. Se você está em uma luta, tudo o que você faz é intencional. Você tem a intenção de bater. Ninguém escorrega, e de repente, dá uma joelhada não intencional. Ele estava na posição e simplesmente deu essa joelhada, o seu cérebro deu esse comando. Essa confusão do médico em mandar parar a luta não só irritou os fãs de MMA e os lutadores presentes no octógono, mas como também Dana White, que disse o seguinte sobre esse acontecimento: não parecia que a coisa ia na direção certa, por isso eu entrei. O cara é inexperiente, aconteceram muitas coisas. Eu acho que o médico perguntou: onde você está agora? E a resposta dele foi: eu estou no deserto. Ele não está errado. Acho que existia uma grande barreira de idiomas entre os dois, e inexperiência. Isso é uma droga. É uma daquelas coisas que acontecem às vezes. Vamos arrumar isso, vamos consertar. Com certeza todos queriam que a luta continuasse, mas que se fosse o caso mesmo não ter jeito de continuar a luta, que a vitória fosse dada para Johnny Walker, já que a joelhada de Magomed Ankalaev realmente foi descarada e suja. Assim como Johnny Walker disse, o russo é um lutador experiente, e os árbitros sempre esclarecem eventuais dúvidas sobre o que é proibido em relação à luta, e portanto, o Ankalaev deveria sim estar ciente disso, e como não se policiou, deveria ser punido. E você espectador, o que você acha que deveria ter acontecido afinal? Vitória para o Johnny Walker? Ter deixado a luta continuar e tirar pontos do russo? Deixe a sua opinião nos comentários para a gente trocar uma ideia. Se você gosta de verdade de MMA, e gosta de ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo das lutas, sem dúvidas vai valer muito a pena você dar uma conferida nesses outros dois conteúdos, que estão aparecendo na tela. Esses dois vídeos são de extrema importância, e tenho certeza absoluta que você vai curtir bastante, e vai ficar bem informado das últimas notícias que vem acontecendo no mundo do MMA. Se você curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar na divulgação do conteúdo. Tamo junto e até a próxima!